No final da quinta temporada de Rick and Morty, ficamos sabendo um pouco mais sobre o passado do Rick C-137, que é o Rick que acompanhamos na série. Descobrimos que sua esposa e filha originais foram mortas, e depois disso, louco de ódio, o Rick embarcou em uma jornada de vingança contra a pessoa que matou sua família. Porém, depois de algumas décadas de fracasso em seus planos de vingança, Rick resolveu se mudar para uma dimensão onde sua filha ainda estava viva e tinha sido abandonada por seu pai original. No entanto, nunca vimos o Rick sequer visitar alguma dimensão onde sua esposa Diane ainda estivesse viva, mesmo que ele claramente tenha sofrido muito depois de perdê-la. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar alguns motivos de por que o Rick nunca visita as dimensões onde sua esposa ainda está viva. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. O comportamento que o Rick teve depois de perder sua família original ainda não foi completamente explicado, porque o flashback que vimos foi curto, rápido e não teve nenhum diálogo entre os personagens, o que indica que existem muitas coisas escondidas por trás de tudo isso. Mas uma coisa é certa, nunca vimos o Rick visitar uma dimensão onde Diane ainda estivesse viva, o que é algo muito estranho, já que ele consegue viajar para dimensões infinitas, mas parece que ele intencionalmente sempre evita esses universos quando usa sua arma de portais. Então podemos concluir que existem motivos para ele não fazer isso, seja ele não querer rever sua esposa, ou até mesmo alguma coisa pode estar impedindo ele de fazer isso. Lembrando que no momento que estou fazendo esse vídeo, Rick and Morty está pausado no 6º episódio da 6ª temporada, e por isso, obviamente, essa teoria só vai levar em consideração coisas que foram reveladas até esse episódio. E se depois sair mais alguma informação relevante, faço outro vídeo para completar esse. Mas voltando para a teoria, depois de perder sua família, Rick fica completamente obcecado por vingança, e por isso ele dedica sua vida a encontrar e matar o responsável pela tragédia com sua família. No entanto, Rick não consegue encontrar seu alvo, já que por ser uma versão sua, ele possuía uma arma de portais e poderia se esconder em dimensões infinitas. Então, para diminuir os universos onde o assassino poderia se esconder, o Rick C-137 teria criado a Curva Finita Central, que, como foi explicado pelo Morty Maligno, é uma barreira que separa os universos onde o Rick é o ser mais inteligente dos universos onde existem seres mais inteligentes do que ele. Porém, existe uma outra interpretação de como poderia funcionar a Curva Finita Central, que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Com isso, se levarmos em consideração que a memória do passado de Rick, que vimos lá no primeiro episódio da 3ª temporada, era verdadeira, pouco antes de toda a tragédia acontecer com sua família, Rick estava disposto a abandonar a ciência para se dedicar totalmente à sua família. Eu só dei uma boa olhada pra mim mesmo, e não acho que essa coisa de ciência vai valer a pena. O que sugere que, quando Rick escolhe viver sua vida dedicado à sua família, ele não se torna o ser mais inteligente do universo. E por isso, os universos aonde isso aconteceu teriam ficado de fora da Curva Finita Central, impossíveis de serem acessados com uma arma de portais convencional. E esse seria um dos motivos de por que nunca vimos um universo aonde Diane ainda estivesse viva, porque a maioria deles deveria estar fora da Curva Finita Central, longe do alcance de Rick. Além disso, a existência da cidadela dos Ricks sugere que todos os Ricks do lugar acabaram escolhendo a ciência ao invés da família. Então, as Dianes dentro da Curva Finita Central teriam morrido ou sido abandonadas por seus Ricks. Mas, e se esse for o caso, por que nunca vimos o Rick C-137 visitar um universo onde Diane ainda estivesse viva? Isso pode ter acontecido porque o Rick está evitando ela de propósito, já que ele se sente culpado pela sua morte, e acharia muito doloroso revê-la ou até mesmo conversar com ela. E se ele voltasse para ela, sempre saberia que não era sua esposa original, e que a verdadeira morreu por sua culpa. Mas se o Rick pensa dessa forma a respeito de sua esposa, por que ele não pensaria dessa mesma forma a respeito de sua filha Beth e for morar com uma versão dela? Se pararmos para analisar, Rick parece pensar exatamente dessa forma a respeito da Beth e sua família, porque ele já demonstrou muitas vezes que não se sente confortável em viver com eles, e até já os abandonou e mudou de universo algumas vezes.
Mas se esse for o caso, por que o Rick teria decidido ir morar com uma versão de sua filha? No primeiro episódio da 6ª temporada, descobrimos que a família inicial com quem o Rick C-137 foi morar lá na primeira temporada era na verdade a família original do Rick assassino. Então, provavelmente muito frustrado por nunca conseguir encontrar seu alvo, o Rick C-137 partiu para um plano mais desesperado. Ele se aproximou da família do assassino na esperança de que um dia ele voltasse, mas isso nunca aconteceu. E com o passar do tempo, o Rick acabou se apegando muito à família e agora não consegue mais viver longe deles. Acho que não importa de onde somos se estamos juntos, né? Bom, esse lance de moral no final. E se esse raciocínio estiver certo e o Rick realmente estiver querendo evitar de se encontrar com as versões de sua esposa, isso abre espaço para mais uma possibilidade bem maluca. Talvez o Mori maligno estivesse tão cego de ódio pelo Rick que acabou interpretando errado o propósito da curva finita central. Na realidade, ela não serviria para separar os universos de onde o Rick é o ser mais inteligente dos outros, mas sim serviria para separar todos os universos de onde Diane ainda estivesse viva dos outros onde ela morreu, impedindo assim que qualquer Rick que escolheu a ciência ao invés de sua família se aproximasse dela novamente. Incluindo o Rick C-137, que se sente tão culpado por deixar sua esposa e filha morrer que resolveu se punir criando a curva finita central. E fez isso para que nunca pudesse ser confortado, para que nunca pudesse sentir alívio, para que continuasse se sentindo culpado e cheio de remorso, e assim nunca desistisse de encontrar o culpado por destruir sua família e fazê-lo pagar por todo o mal que tinha feito. E essa ideia de que o Rick está querendo se punir pelo que aconteceu com sua família foi fortalecido pelo primeiro episódio da 6ª temporada, onde vimos que em sua linha do tempo original, Rick usou sua tecnologia para criar uma espécie de fantasma de sua esposa, apenas para atormentá-lo e não deixá-lo esquecer de sua vingança. Amor, eu te perdoo. Você não pode falar isso, você não é ela. Você é um treco que eu criei pra me autotorturar. E se a linha de raciocínio dessa teoria estiver mais ou menos certa, nas próximas temporadas de Rick and Morty, a série deve começar a explorar ainda mais acontecimentos canônicos do passado de Rick, especialmente de como foi a criação e a construção da curva finita central, que ainda pode estar envolvida em muitos mistérios relacionados com os inimigos mais perigosos de Rick. E essa foi a teoria de por que nunca vimos o Rick visitar universos onde sua esposa ainda está viva. Deixe aí nos comentários se você acha que essa teoria faz algum sentido ou não. Valeu e fui!